A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para a lição de número 2, Betel, quarto trimestre de 2021. Estamos falando sobre a Epístola aos Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. A lição de número 2 vai falar sobre as bênçãos advindas da salvação. O texto áureo diz: Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, o meu cântico, e se tornou minha salvação. Isaías 12:2. A verdade aplicada diz: desde a eternidade, Deus elaborou um plano para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Os textos de referência estão na Epístola aos Efésios, do verso de número 4 até o verso de número 8. Vamos ler ele. Vamos começar. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos redenção pelo sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Vamos para o tópico 1. Tópico 1 vai tratar sobre eleitos antes da fundação do mundo. A salvação em Cristo Jesus não se trata somente do livramento da ira vindoura. Ela porta consigo bênçãos preparadas por Deus para toda a humanidade, preparadas por Ele desde a eternidade. Efésios 1, 3 e 4. Tópico 1.1. Eleitos com todas as bênçãos espirituais. O apóstolo afirma que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais e apresenta a dimensão em que essas bênçãos estão, nos lugares celestiais, e a fonte pela qual elas jorram sobre os eleitos. Em Cristo, Efésios 1:4, Deus nos escolheu para nos abençoar com bênçãos que só se encontram nele. Nele quem? Cristo. E somente quem o encontra poderá alcançá-la. Éfeso era riquíssimo e abrigava o templo da deusa Diana, algum dos maiores tesouros da arte do mundo antigo. Paulo compara a igreja de Cristo com um templo e explica a grande riqueza que Cristo tem em sua igreja. Em Cristo, somos transportados de um mundo de trevas e colocados numa elevada posição. Aqui no tópico 1.1, ele cita duas referências, Efésios 2:6 e Colossenses 1:13. Esses textos eles nos falam que Cristo ele nos ressuscitou juntamente com ele, né? E fez nós nos assentarmos nestes lugares celestiais em Cristo. Ou seja, quando nós falamos sobre salvação, sobre bênçãos advindas dessa salvação, o ponto de partida nosso é o que está em Efésios 2:1, que o homem ele estava morto, o homem fora de Cristo, desarraigado dessa videira verdadeira, né? De Cristo, o homem está morto espiritualmente.
né? Então, Colossenses 1,13, ele fala que ele nos tirou dessa potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ele nos trouxe novamente a vida. Por Cristo nós temos novamente uma vida. Quando nós falamos sobre morte, nós temos que entender que tem pelo menos 3 tipos de morte, né? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é a segunda morte, né? Que é a separação eterna de Deus. Porque a palavra morte no seu original tem esse sentido de separação, né? Quando se fala de morte física, é a alma, o espírito que se separa dessa matéria do corpo físico. Quando nós falamos de morte espiritual, é esse afastamento espiritual do homem de Deus. E quando nós falamos de morte eterna, é a respeito do julgamento final que vai ter. É a eternidade totalmente distante de Deus. Então nós temos que olhar para isso. Nessas bênçãos advindas da salvação, então Cristo ele nos reconcilia novamente com Deus. Por meio de Cristo nós somos reconciliados. Nós vimos isso na lição passada, né? Que a graça é esse favor imerecido que nós não merecemos, mas Cristo nos deu. E que mediante isso nós agora temos paz com Deus. Por quê? Porque esse é o efeito da salvação. Se eu realmente fui salvo, eu tenho paz com Deus. Eu sou reconciliado. Eu sou arraigado nessa videira verdadeira. Nos lugares celestiais, aqui, que é uma palavra muito frequente dentro dessa carta aos Efésios, nos aponta para uma excelência de vida em Cristo, em um alto nível que Ele nos colocou. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos cidadãos de um mundo de trevas, mas o favor de Deus nos tornou filhos e nós fomos transportados para esse reino da sua maravilhosa luz. Cristo nos deu essa luz, né? A famosa luz no fim do túnel. Cristo é essa luz no fim do túnel. É tão interessante quando nós falamos de questão de salvação, por causa que a salvação não adianta. Você pode espernear, você pode falar o que for, mas a salvação ela é única e exclusivamente da graça de Deus. Eu não mereço, ninguém merece, não é porque o que eu faço ou eu deixo de fazer, não. É por graça, eu não mereço. Entendeu? Aí muitos crentes, até mesmo entre a Assembleia de Deus, aí existe aquele velho debate, né? Me mostra a sua fé e eu te mostro as tuas obras, que é o que o Tiago fala em sua carta. Me mostra a sua fé e eu te mostro minhas obras. Porque a fé sem obras, ela é morta, é o que Tiago diz. Mas eis aí o grande segredo, né? Porque o verdadeiro salvo em Cristo Jesus, as suas obras, as suas ações, a sua conduta, o seu falar, ele evidencia que Cristo verdadeiramente fez uma obra na sua vida. Não é por causa que eu vou entregar um marmitex para um mendigo de rua que eu fiz uma ação boa, porque eu doei roupa para fulano de tal, que eu vou adquirir a salvação, não. Não, salvação, ela não tem preço. Preços relacionados a essa vida terrena. Não tem preço. Não é pelo que eu faço. Mas a pessoa fez boas ações. Uma vez eu fui questionado, né? A pessoa falou para mim da seguinte maneira: se eu acreditava em Chico Xavier. Eu perguntei em que questão. Não, você acredita que ele foi salvo? Eu falei, não acredito nisso. Não, mas ele ajudou muitas pessoas. Você via que as pessoas, até naqueles filmes mesmo que teve lá na Globo, você via que as pessoas iam lá, ele escrevia carta com a letra das pessoas que já tinham morrido, assinava com a letra dela. Então ele proporcionou situações de bem. Isso é engano, irmão. Isso é engano. Isso é engano.
não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixo de fazer. O demônio, ele se transfigura e, se possível, em anjo de luz para enganar. Tópico 1.2. Ele nos elegeu. Como o homem estava espiritualmente morto em delitos e pecados, ele jamais poderia ter mérito algum, recursos próprios suficiente para operar a salvação. Aí vai citar Efésios 2:1, que o homem estava morto em seus delitos e pecados. Isso é o que Paulo deixa bem claro ao afirmar que fomos eleitos por Deus, sendo Cristo o fundamento da nossa eleição. Deus nos escolheu antes que tudo ou até nós mesmos sequer existíssemos. Salmos 139, do verso 14 ao verso 16. Essa afirmação por Paulo é tão poderosa que, além de descartar toda e qualquer participação humana na salvação, ainda indica que até mesmo a fé que possuímos para chegar à salvação não vem de nós, é um dom de Deus, que Ele, por meio de sua graça, nos outorga. Então, quando nós olhamos aqui, que Deus ele nos escolheu antes que tudo, ou até nós mesmos sequer existíssemos, o salmista no Salmo 139, ele fala da seguinte maneira, que ele ainda era uniforme, que ele ainda estava no ventre da mãe dele. Se você for pegar diversas traduções, seja a NVT, NVI, NTLH, ou Almeida Revista Corrigida, porque essas Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, elas são mais rústicas, são uma linguagem mais difícil de entender, mas quando você pega uma NVT, que ela tem uma transliteração para a linguagem mais atual, sem perder tanto o seu sentido, porque tem algumas que perdem, você vai ver que o salmista ainda era uniforme, ele ainda estava no ventre da sua mãe, possivelmente, e Deus já tinha escolhido ele. Deus já tinha escolhido ele. Ou seja, quando nós entendemos que a nossa salvação não está na nossa mão, está em Deus, nós nos tornamos mais seguros. Porque se ela estivesse na minha mão, seria semelhante eu tentar segurar uma porção da água, um óleo na minha mão, e não consegue, porque vaza entre os dedos. Vaza entre os dedos. Então, por isso minha salvação não está na minha mão. Minha salvação está na mão de Deus. Mas todas essas coisas, se Cristo realmente me salvou, vai evidenciar nas minhas obras, na minha atitude, no meu caráter. Até a fé que nós possuímos para chegar à salvação não vem de nós, é um dom de Deus, que Ele, por intermédio de sua graça, nos outorga. Ou seja, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos, nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós estávamos mortos. Em João 15,16, quando nós pensamos que nós é que escolhemos a Cristo, Cristo nos mostra que Ele é que nos escolheu. Ele nos escolheu primeiro. Essa atitude primeiro partiu de Deus. Primeiro partiu de Deus. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso de número 2, ele fala que para nós orarmos, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. O homem ele pode gerar algum tipo de fé dentro de si, mas uma fé natural que crê, tipo, que eu trabalhei 30 dias no mês, o meu salário vai cair no dia certo. Posso crer que hoje, se for 4 horas da tarde, eu vou chegar às 6 horas da tarde. Por quê? Porque o relógio ele vai correr. Eu acredito nisso porque isso já aconteceu várias vezes. Isso é chamado de fé natural. Mas quando eu falo de fé salvífica, uma fé para a salvação, se o Espírito Santo, por meio de Deus, não injetar isso em mim para que eu enxergue a luz do Evangelho, eu jamais vou enxergar. Efésios, capítulo de número 2, no verso 8
e 9 vai falar que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem de obra, não é porque que eu vou entregar alguma coisinha, um marmitex, vou fazer um favor para alguém que eu vou ganhar a salvação, não. Não é por causa disso. É tão interessante quando nós falamos da salvação dessa maneira, porque a Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo nos diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que se salvam é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ou seja, se eu estou sendo salvo verdadeiramente, a mensagem da cruz para mim é poder de Deus. Mas já houve casos de eu sair evangelizando na rua e eu falar que Jesus ama a pessoa, que Jesus pode mudar a vida da pessoa, a pessoa ameaçar dar tapa na cara da gente. Entendeu? Por quê? Porque elas enxergam o evangelho como justiça. Ou seja, o evangelho, em vez de gerar graça para a salvação nele, gera ira, né? Gera ódio, gera mais afastamento. Então tem que ser verdadeiramente um trabalhar de Deus. Se Cristo não nos salva pela graça e o homem é tão perdido assim que jamais pela sua própria força pode encontrar o caminho, por que o homem não é tão mau quanto se poderia ser? Porque o controle da história do mundo e do universo ainda está nas mãos de Deus. Ainda está não, sempre estará nas mãos de Deus. Já viu quando uma pessoa passeia com um cão no meio da rua? Com um cão guia, um pitbull, um cão feroz? Por que esse cão não ataca as pessoas? Porque o seu dono está com a coleira na sua mão, está segurando. Se ele tenta atacar alguém, o seu dono tem o quê? Tem a guia na sua mão. Cabe ao dono soltar mais a corda ou segurar mais a corda. É isso que Deus faz com a humanidade. A humanidade não é tão mal quanto se poderia ser, porque Deus tem em suas mãos a rédea dos universos. Tem a rédea do universo em suas mãos. Mas é isso que vai acontecer na grande tribulação. Entendeu? Por isso que a grande tribulação é vista como a ira de Deus. Por quê? Porque vai ser no período em que Deus vai levar a sua igreja e aqueles que estiverem aqui, Deus vai soltar as rédeas. Aí sim. Isso que é chamado de grande tribulação. Uma tribulação que nunca se viu, conforme Mateus capítulo de número 24. Por quê? Porque Deus soltará as rédeas. Porque Deus estará neste momento com a sua igreja. Tópico 1.3. O tempo da validade dessa eleição. Toda doutrina revelada na Escritura só pode ser concebida pela fé. Isso acontece com a doutrina da Trindade, a doutrina da salvação, a doutrina da eleição ou predestinação. Mesmo assim, todos nós concordamos que a eleição começa em Deus e não no ser humano. Ok? João 15,16. Que vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis frutos e frutos que permaneçam. A eleição é um ato poderoso de Deus, ela é incondicional, ou seja, não é porque Deus enxergou algo bom em mim, não é porque Deus enxergou algo bom em mim que Ele está me salvando, tá? Porque toda a humanidade é caída, é decaída, é afastada de Deus, e se não fosse por meio dessa graça, Deus não salvaria
não nos salvaria. Cristo não morreria por nós. É por causa da graça de Deus. E não depende do esforço humano. Movido inteiramente por seu amor e misericórdia, Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, concedeu aos que estavam mortos em seus pecados, ou seja, a todos, certo? Porque todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, a graça da justificação. Nossa eleição é tão poderosa que tem validade eterna. Começou na eternidade e se estenderá através dela. Ou seja, Deus, desde a eternidade, já enxerga, já vê como Ele é o fundador, Ele é quem estabeleceu toda a história da humanidade. Ele vê que o homem ia cair. Ele enxerga isso. Ele enxerga que o homem ia morrer em seus delitos e pecados. Então, aí nós temos aquele texto famoso, lá de Apocalipse 13:8. Que Cristo, ou seja, o Cordeiro, foi morto antes do princípio do mundo. Porque nada há nesse universo que fuja do controle de Deus. Aí você pode me perguntar, se Deus já, desde a eternidade, elaborou um plano de salvação, por que ele já não encerra toda a história? Porque Deus também é misericordioso e Ele demonstra a sua misericórdia na sua paciência. Não querendo que pessoas se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não querendo que nenhum de nós pereça, mas que todos nós cheguemos ao arrependimento. Para que todos sejamos salvos. Tópico de número 2. Predestinados a uma vida de comunhão. Precisamos compreender a predestinação não como algo fatalista, mas graciosa. Paulo ensina que Deus nos predestinou para si mesmo, ou seja, para vivermos diante dele, sermos seu tesouro particular. Não nos escolheu para estarmos alienados de sua presença e sem intimidade. 2.1. Predestinados segundo sua vontade e propósito. Com muita frequência, o verbo predestinar é interpretado de maneira equivocada. De acordo com o seu uso na Bíblia, refere-se essencialmente ao que Deus faz pelos salvos. Em lugar algum da Escritura é ensinado que certas pessoas serão predestinadas ao inferno. Predestinar significa simplesmente ordenar de antemão, predeterminar. A eleição se refere sempre a pessoas e predestinação a propósitos. Eu quero dar um parênteses dentro disso aqui agora. Sabemos que tudo o que Deus faz obedece a um propósito e nada existe sem uma razão de ser. Ele nos escolheu em Cristo com o propósito que fôssemos santos e irrepreensíveis, Efésios 1:4, filhos de adoção, filhos agradáveis a Ele, Efésios 1:5-6, e filhos participantes de sua herança. É tão interessante quando nós, vamos voltar aqui um pouquinho, quando nós falamos sobre predestinação e eleição, aqui dentro da lição, ela deixa uma maneira muito fácil de se explicar. Eleição se faz respeito a pessoas, ok? E quando a Bíblia fala de eleição, não está falando que o presbítero Christian aqui foi eleito, que a irmã Maria foi eleita. Não. Toda vez que a Bíblia vai mostrar que alguém foi eleito, nunca é alguém de forma individual. Ou seja, eu vou salvar João, mas Maria eu não vou salvar. Ou eu vou salvar Maria, mas João eu não vou salvar. Não. Ele sempre está direcionando a sua igreja. É interessante que a carta de Éfeso,
A Epístola aos Efésios é direcionado às igrejas da região de Éfeso, a igreja de Éfeso. Ou seja, quando fala sobre eleição desse povo que foi eleito antes da fundação do mundo, desse povo que está sendo salvo antes da fundação do mundo, é a salvação da igreja. Quem participar, quem crê em Cristo, é automaticamente inserido nesse corpo da igreja espiritual, porque nós temos a igreja física e a igreja espiritual, ok? Então, não é falado de forma particular. Mas aí você pode me perguntar, mas e Judas? Por que Judas, então, foi predestinado a trair Jesus e a morrer, né, a se enforcar, né, ou você pode até mesmo me dizer, até perder a sua salvação? Aí eu vou te responder de uma maneira muito simples e eficaz. A palavra de Deus, sim, existe a verdadeira predestinação dentro da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, quando se fala de predestinação, é a respeito de propósitos. Ou seja, sim, havia profecias no Antigo Testamento que falavam que o Filho do Homem haveria de ser traído, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Mas em momento nenhum no Antigo Testamento vai falar que é especificamente Judas, ok? Nunca vai falar que é especificamente Judas. Poderia ter sido Pedro, poderia ter sido Tiago, poderia ter sido João, poderia ter sido qualquer um dos discípulos, mas Judas verdadeiramente é aquele que esteve com Cristo, mas nunca esteve em Cristo. Ele estava à beira do caminho, mas nunca entrou no caminho. Ele estava lado a lado com a vida, mas nunca foi participante da vida. Ele esteve ao lado com a verdade, mas viveu sempre na mentira. A ponto de Cristo sabia que verdadeiramente Judas não era seu discípulo de verdade, era seu discípulo de boca, era seu discípulo que caminhava com ele, mas aproveitava da situação de estar com Jesus. Quando Judas viu que Cristo não era verdadeiramente aquele libertador que ele achava que era, Judas começa a mudar todas as suas atitudes. Porque Atos, capítulo de número 1, do verso 17 ao verso 19, fala que ele foi participante conosco nesse ministério. Ou seja, eu acredito quando lá na grande comissão de Mateus, capítulo 10, que os discípulos são mandados de 2 em 2 para evangelizar, para pregar, para curar enfermos, para orar pelos enfermos e eles serem curados, Judas também teve parte nesse ministério. Teve participação, ele orou para enfermos e os enfermos foram curados, mas a sua salvação não foi eficaz, de maneira eficaz, porque que Judas verdadeiramente nunca esteve em Cristo. Haveria sim um que deveria trair Jesus, mas a Bíblia nunca menciona que é Judas especificamente. Mas o próprio Cristo diz: eu não escolhi a vós 12, ou seja, eu escolhi vocês, os 12, mas um dentre vocês é o diabo. Não que Judas fosse o diabo propriamente dito, mas porque deixou o diabo entrar no seu coração. As obras do maligno operar no seu coração, que as suas cobiças dominaram os seus desejos, refriaram, foi mais forte do que a sua própria vontade de servir a Cristo. Aí você pode me perguntar também, e o anticristo? O anticristo vai ser uma pessoa que vai ter um poder, um governo, né? E ele também já é chamado de filho da perdição. Eu te respondo. Sim, verdadeiramente o anticristo é uma pessoa. Mas quem é essa pessoa? É aquele que der o lugar. Aquele que der o lugar, que pouco a pouco for atribuindo essas características de anticristo,
verdadeiramente será o anticristo. A predestinação que a Bíblia ensina não é a de uns para a vida eterna e de outros para a perdição eterna. A predestinação é para os que quiserem ser salvos. Conforme lemos em 2 Tessalonicenses 2,13 e 2 Timóteo 2,10. Olha só. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, isso aqui já é 2 Timóteo 2,10, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Tudo sofro por amor dos escolhidos. Quem são os escolhidos? Vai continuar aqui, ó. Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Esses escolhidos são os que creram no Evangelho verdadeiramente, tiveram essa fé verdadeiramente injetada pelo Espírito Santo, inserida pelo Espírito Santo. Essa fé vivificada pelo poder de Deus. 2.2 Predestinados para adoção de filhos. O pastor e teólogo John Stott diz que a expressão-chave para se compreender as consequências presentes de nossa eleição é a adoção. Ele afirma que o Senhor nos destinou para uma dignidade mais alta do que a própria criação poderia nos outorgar. Pretendia adotar-nos, fazer-nos filhos e filhas de sua família. William Barclay diz que, de acordo com a lei romana, uma pessoa adotada desfrutava da nova família e de todos os direitos de um filho legítimo e perdia todo o direito em sua família anterior. Perante a lei, era uma nova pessoa. Tão nova era que até as dívidas e obrigações relacionadas com a sua família anterior ficavam canceladas e abolidas como se jamais tivessem existido. Isso aqui é tão forte porque eu enxergo isso aqui muito claro no sacrifício de Cristo. Vamos voltar um pouquinho no texto aqui do comentário da lição. Ó. William Barclay diz que, de acordo com a lei romana, uma pessoa adotada desfrutava da nova família e de todos os direitos de um filho legítimo, e perdia todo o direito da sua família anterior. Ou seja, se antes eu estava escravo do pecado, né, a minha dívida era o pecado, Cristo, ele pagou toda a minha dívida com o preço de sangue. Isaías capítulo 53 vai falar que nós o imputamos como ferido de Deus, oprimido, portanto ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, a justiça de Cristo, o pecado que Cristo jamais cometeu, conforme Hebreus capítulo 4, verso de número 15, a sua justiça é imputada em nós e o nosso pecado é imputado em Cristo. Ou seja, a amputação é quando eu pego algum membro que já não presta mais e corto do meu corpo para que ele não deforme todo o corpo. Mas imputação é quando eu pego algo de fora e insiro no corpo. Ou seja, os meus pecados são imputados em Cristo e a justiça de Cristo é imputada em mim. Portanto, Cristo, ele automaticamente, por meio do seu sacrifício, ele cancela toda a minha dívida anterior. E como o plano de salvação ele é elaborado desde a eternidade, é tão interessante isso, porque e se estende a toda a eternidade, quer dizer que Cristo pagou os meus pecados do passado, que Cristo pagou os meus pecados do presente e que Cristo pagou os meus pecados do futuro. Tão nova era que as dívidas e as obrigações relacionadas com a família anterior ficavam canceladas ou abolidas como se jamais já tivesse existido, ou seja, Cristo pagou totalmente. Deus lançou os meus pecados verdadeiramente no mar do esquecimento.
Tópico 2.3. Tópico 2.3. Predestinados para sermos semelhantes a Cristo. Muito importante efetuarmos uma reflexão sobre esse assunto, considerando os seguintes textos onde encontramos a expressão predestinados. Efésios 1:5, verso de número 11, e Romanos 8, 28 e 29. Assim, os textos expressam verdades preciosas. Os eleitos em Cristo foram predestinados para serem filhos de adoção, conforme seu propósito de sermos semelhantes a Cristo. Notemos que em Romanos e em Efésios, o apóstolo primeiro destaca a eleição do povo de Deus e a seguir o propósito associado com a predestinação. O propósito é sermos filhos semelhantes a Cristo. Para tanto, vemos que Deus não apenas escolheu e predestinou, mas opera no seu povo visando alcançar seu propósito. Romanos 8, 28. Tópico de número 3. Os propósitos da soberana eleição. Nessa seção, Paulo faz um relato das bênçãos recebidas em Cristo Jesus. Ele apresenta os propósitos da nossa eleição em Deus, os efeitos da redenção e como nos tornamos filhos para que pudéssemos desfrutar das riquezas dessa tão grande salvação. 3.1. Eleitos para ser santos. Sabemos que tudo que de Deus procede, obedece a um propósito e tem uma razão de ser. Deus nos escolheu a fim de que possamos ser santos e irrepreensíveis. O termo grego usado é amomos, sem culpa. Significa literalmente sem defeito ou impecável. Quando nada ainda existia, Deus planejou formar um povo, uma família de homens e mulheres santos e imaculados para si, o que significa levar uma vida à parte dos pecadores, do mundo, do mundano e de tudo que não lhe agrada. Ele deseja que vivamos de acordo com o modelo de santidade e justiça que seu Filho nos ensinou. Ele é tão rico em misericórdia e nos ama tanto que enviou o seu Santo Espírito para nos ajudar a alcançar esse objetivo tão importante. Então, quando eu olho para esse tópico 3.1, eleitos para ser santos, eu entendo que essa eleição, agora que eu já sou inserido no corpo de Cristo, né? Eu tenho que viver uma vida de forma que seja agradável a Deus. Então, após o novo nascimento, o Espírito ele trabalha em mim de forma contínua, me regenerando e santificando. Esse povo de Deus nos santificando para apresentar a nós como uma igreja sem ruga, sem mácula, santa e gloriosa em Cristo, conforme Efésios 5:27. A primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso de número 15, Pedro ele diz o seguinte: mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Evangelho de João, capítulo 17 e verso 17, Jesus fazendo a sua oração sacerdotal, ele fala, a partir do verso de número 15, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós temos que ser santos na nossa maneira de viver, e a palavra é que atua em nós, gerando em nós essa nova consciência, essa consciência de povo salvo, de povo santo, que deve ser sem ruga e sem mácula. Tópico 3.2. Eleitos para sermos filhos responsáveis. A eleição, ela é um privilégio que traz consigo uma grande responsabilidade. Sermos adotados como filhos na família de Deus nos remete a mais de ganho e um menos de perdas necessárias, pois é necessário que nos tornemos filhos e, desfrutando de um relacionamento com o Pai, não tenhamos as características da sua família. Em nossos mais, ganhamos o acesso a Ele
e mediante a ele a redenção. Todavia, mediante a obra santificadora do Espírito Santo, perdemos as nossas máculas até que finalmente sejamos perfeitos na eternidade. Nossa responsabilidade é transmitir a imagem de Cristo em nossa forma e conduta nesse mundo, ou seja, vivermos como os filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2,15. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Evangelho de João, capítulo 17, do verso 14 ao verso de número 16. Então, quando nós olhamos para esse tópico, eu vejo que nós temos que transmitir essa imagem de Cristo. E eu acho interessante por causa que uma vez Cristo chegou nos seus discípulos e perguntou da seguinte maneira: quem dizem os homens que eu sou? Aí eles falaram, uns dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, né? Outros dizem ser algum dos profetas. Então eu enxergo que esses profetas do Antigo Testamento, né, refletiam essa imagem de Cristo. E é o que eu tenho que olhar para dentro de mim e começar a observar. Será que eu realmente tenho sido luz no mundo? Será que realmente eu tenho sido um imitador de Cristo? Como será que eu sou? Como será que as pessoas me enxergam? Ou eu não faço mudança nenhuma no Evangelho? Porque o Evangelho está deteriorado, vamos dizer assim, nesses últimos dias. Né? O Evangelho, hoje, o que antigamente era vergonha, hoje em dia é modinha. É modinha. Né? Eu sou evangélico, não, eu sou da igreja tal. Não, eu sou cristão. E às vezes esses que se dizem ser cristãos verdadeiramente nem refletem a imagem de Cristo. Às vezes esses que se dizem crentes, cristãos, servos de Deus, às vezes são as maiores vergonhas para o evangelho. Eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e ver se há algo de errado em mim. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar que nós somos como cartas escritas, ou seja, as pessoas nos observam, as pessoas nos leem, as pessoas observam a minha conduta, a minha forma de falar, a minha forma de agir, o meu comportamento. Então eu tenho que parar para refletir sobre isso aí. Tópico 3.3, eleitos para agradá-lo. Devemos ser gratos a Deus por nos iluminar com a compreensão daquilo que éramos e aquilo que agora nos tornamos através de seu eterno propósito em Cristo. Ele não somente nos recebeu e nos reconciliou consigo na conciliação, na condição de filhos, ele também nos selou com o Espírito Santo, nos tornando sua propriedade. O teólogo e pastor John Stott diz que o selo era uma marca de possessão e de autenticidade. O gado e até mesmo os escravos eram marcados com o selo externo por seus donos a fim de indicar a quem pertenciam. Conosco Deus fez diferente. Nos deu o seu Espírito Santo, selando-nos pelo lado de dentro. Ou seja, a marca que identifica que eu verdadeiramente pertenço a Cristo é esse selo do Espírito Santo. Não externamente, mas internamente, que vai gerar toda essa mudança em mim. Que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Essa renovação só vem através do Espírito Santo. Essa renovação só vem através da palavra de Deus. Essa renovação só vem através do verdadeiro evangelho, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida
e até a próxima lição de número 3, que nós vamos falar sobre oração de gratidão pelo conhecimento.